Olá, internauta da Jovem Pan Online. A magia das cartas do tarô volta para você, internauta, nesta fase final do Campeonato Paulista. E vamos agora identificar como o Corinthians, dividido pelo Paulistão e a Libertadores, deve se sair aí a partir das quartas de final. Eu estou aqui com as minhas cartas de tarô, já vendo elas, já vislumbrando o que deve acontecer a partir das quartas contra a Ponte Preta, o Corinthians que joga contra a Macaca de novo aqui no Pacaembu neste domingo. E você vai conferir tudo com a narração do Nilson César a partir das 16 horas. Portanto, eu vou começar aqui já embaralhando as cartas de tarô para dizer para você o que o time do Tite deve fazer a partir dessas quartas de final. Bom, pessoal, são 9 cortes. 9 aqui que tem a ver com artilheiros, tem a ver com gol, com o Liedson, quem sabe. Vamos ver o que as cartas dizem para o Timão nesta fase final do Campeonato Paulista. O Corinthians, que assim como a Ponte Preta, está na chave do arquirrival, o Palmeiras, e também do arquirrival da Ponte, o Guarani. É uma chave muito interessante em termos de rivalidade, pessoal. Essas cartas aí do Tarô Universal de Waite, cartas grandes, belíssimas, que trazem para você toda essa magia, todo o lado oculto do tarô, que a gente tenta desvendar aqui. É só um hobby, né, pessoal? É só uma brincadeira, mas a gente tenta dizer aqui para você o que vai acontecer antes já dos jogos. Bom, 9 vezes embaralhado, agora eu corto em 3 montinhos aqui, pessoal. Aqui na mesa você pode ver. O do meio um pouquinho menor. Vamos ver o que as energias das cartas dizem aí. Bom, essas duas primeiras cartas que eu vou tirar falam do elenco corintiano, que é a perspectiva até agora no campeonato, também as quartas de final aí, nestas duas cartas. As duas seguintes, o Tite, o técnico tão criticado no Brasileirão, mas que conquistou o título, ele está com a moral em alta agora com os torcedores. Essas duas segundas cartas aqui do segundo bloco, falando do Tite. E as 3 últimas, as perspectivas já para quartas de final, semifinal e uma possível decisão também para o Timão, a equipe de Parque São Jorge, que vem, como eu já disse, dividida entre Paulistão e Libertadores. Bom, vamos começar então pelo elenco corintiano. Tem aí o Liedson, o Emerson Sheik, goleirão Júlio César, sempre questionado, mas querido pela torcida. Este é o Corinthians que vai entrar em campo contra a Ponte no domingo. E a primeira carta, eu já vou tirar aqui, pessoal. Essa aqui, vamos ver como que o Corinthians vem até essas quartas de final. A força, pessoal, bela carta para o Corinthians. O Corinthians começa bem, um pouco ao contrário do que aconteceu com o arquirrival Palmeiras. Bom, a força aqui, o infinito, que é dito em cima aqui da carta, o 8, que é o número da carta, e também o símbolo acima dessa moça aqui, essa moça com uma túnica. O 8 é o símbolo do infinito. O Corinthians, portanto, aí com capacidade total para chegar até uma possível decisão. E a força é uma carta que tem a ver com paciência, que tem tudo a ver com o Corinthians. O Corinthians deixa até o torcedor com um pouco de sono, às vezes, aquela coisa de ficar administrando o resultado, 0-0, vitória magra, mas tem a ver com isso e o domínio do leão interior. Ele fala que é uma besta interior, é um leão muito forte, mas que essa moça aqui, no caso, que seria a torcida corintiana, né? Ela tem que ter paciência suficiente para abrir as mandíbulas do leão e aí justamente isso, tentar driblar os obstáculos que as equipes adversárias dão para o Timão. Portanto, essa carta da força é muito poderosa e tem tudo a ver com o Corinthians. Você pode até ficar um pouco cansado ali, mas vai ser ali, nos resultados magrinhos, que o Timão realmente vai tentar chegar a mais um título paulista, o Corinthians que é o maior vencedor de paulistões na história. Bom, a segunda carta, pessoal, do elenco, 2 de ouros, mais uma carta que tem a ver com equilíbrio. É a palavra-chave para o Corinthians, portanto, nesta reta final de Campeonato Paulista. O que essa carta do 2 de ouros indica? Ele é um equilíbrio dinâmico, ele mostra que as coisas nunca ficam equilibradas se elas estão paradas. O equilíbrio aí é um paradoxo, né? Ele está indicado realmente pela dinâmica. Então é isso, o Corinthians ele tem muito repertório, apesar das vitórias magras, apesar dessa paciência exagerada, ele tem muito repertório, ele pode contar com os zagueiros, ali com o Leandro Castan chegando, com o Chicão, ele tem um meio campo forte, vindo com o Ralf, com o Paulinho por trás ali, tentando finalizações. Tem o Liedson, que pode ter aí tardes iluminadas, tem o Emerson Sheik, portanto é uma equipe completa. E o equilíbrio e a paciência regem o elenco corintiano. Portanto, aqui não tem nenhum jogador específico, é realmente essa força da equipe que move o Corinthians para a fase final do Paulistão e mostra aqui que a equipe quer voltar a reinar no torneio estadual,
está conseguindo dividir, aí por ter um elenco vasto também, está conseguindo dividir as atenções entre Paulistão e Libertadores, pessoal. Bom, vamos agora para as duas cartas que falam do técnico Tite. Esse técnico aí que ele é um rei das palavras, ele também deixa muito ar para paciência ali nas coletivas, fala bastante, você tem que ler nas entrelinhas, mas é um treinador que conquistou o respeito da torcida após muita luta, como tudo aí que tem a ver com o time de Parque São Jorge. Bom, a primeira carta falando do Tite, 3 de copas, pessoal. Esse 3 de copas aqui é uma carta que tem a ver com sentimento. Copas é o naipe do amor, o naipe das paixões, é o que tem a ver com a torcida corintiana. No caso aqui do Tite, ele seria como esse homem aqui da carta. No caso do 3 de copas, no plano pessoal, gente, é uma carta interessante que ela fala um pouco até de triângulo amoroso, ela fala de divisão entre duas paixões. No caso do Tite aqui, a maior divisão é realmente essa, pode ver, ele seria como o homem do meio, e essas duas mulheres aqui são as duas taças que o Tite busca, o Paulistão e também a Libertadores. Isso pode prejudicar um pouco, o Tite ele está com a cabeça dividida, mas vamos ver como que ele vai driblar esse obstáculo a partir dessa próxima carta, pessoal. Bom, tá aqui, Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas, eu vou virar aqui, pessoal, para você poder visualizar melhor. Cavaleiro tem tudo a ver com o Corinthians. Por quê? Porque é São Jorge em cima de seu cavalo. No caso aqui, este cavaleiro é de espadas. O cavaleiro é sempre uma figura, pessoal, que ele fala de dinâmica, de movimento. E como que o Corinthians vai conseguir dar este movimento na fase final do Campeonato Paulista? É por meio até de uma agressividade. As espadas, ó, a espada de São Jorge na mão do Corinthians, na mão do Tite principalmente. É um cavaleiro dinâmico, é agressividade até. O time pode pecar um pouco pela violência, pode ter expulsões já até no jogo contra a Ponte Preta, mas vai com esse ímpeto com tudo. O Corinthians vai por meio da garra mesmo, com tudo para cima da macaca e depois até num possível aí confronto com o Palmeiras, com o Guarani e numa final aí, quem sabe até com São Paulo e Santos ou outra das duas equipes do interior que chegam aí também às quartas de final. Portanto, essas energias, boas energias aí, algumas conflitantes, mas o Corinthians forte para essa fase final, pelo menos o elenco e o Tite. Agora a gente vai mostrar nas 3 cartas finais qual é realmente o cosmos do Corinthians aí para esta reta final do Campeonato Paulista. Começando a primeira carta, a Temperança. A Temperança, número 14 aqui, é mais uma carta que tem a ver com os arcanos maiores, são energias superiores do tarô, e é uma carta muito parecida com esse 8 aqui da Força, é uma carta que fala de equilíbrio. Ela realmente junta as duas, ela junta a energia das duas primeiras cartas, que fala de paciência e de equilíbrio. Esta carta da Temperança, ela tem um copas na mão também, que tem 3 copas aqui, 3 de copas. É a água do equilíbrio, ela vai pesando ali nas taças, ó, vai havendo um equilíbrio. Essa daqui seria como a Libertadores e o Paulista. Veja que a figura angelical tem 2 taças na mão e ela vai equilibrando a água de um lado para o outro. O Corinthians está assim, está tentando levar essa leveza que é representada pela água para as 2 competições. Então é a paciência e um poder, um poder de adaptação que vem até de um plano superior. O Corinthians abençoado aqui pelos deuses e principalmente por São Jorge, que é esse cavaleiro de espadas aqui, São Jorge Guerreiro, abençoando o Corinthians na fase final. Então, provavelmente, no jogo contra a Ponte Preta, na base dessa paciência que o Corinthians pode conseguir um resultado magro no Pacaembu e não vai nem se cansar muito para o restante, para as oitavas de final da Copa Libertadores. Bom, vamos para a segunda carta então, pessoal, aqui na fase final do Paulistão para o Corinthians. O 8 de ouros é uma carta que o ouros fala novamente do plano material, que é a melhor forma de buscar títulos. O 8, ele mostra que é principalmente já numa possível semifinal contra Palmeiras ou Guarani, o poder do trabalho árduo, que já tem a ver até com o plano espiritual também. É o plano de... é como se fosse um aprendiz aqui, uma espécie de martelinho de ouro mesmo. Ele é um aprendiz e tenta aí construir as joias, o dinheiro, no caso, né, a busca pela taça do Corinthians. É realmente pelo trabalho árduo, lapidado, o prazer por esse trabalho, tá, pessoal? Então mostra isso, o prazer de jogar bola da equipe do Corinthians e mostra também uma pessoa jovem que pode desequilibrar. Como desequilibrar, perdão, pessoal?
Como na final do Campeonato Brasileiro ali, eu falei que o William poderia fazer a diferença, pode vir algum jovem do banco de reservas e o William novamente não está descartado aqui para uma possível surpresa aí a partir das semifinais ou até final. As energias do Corinthians são muito boas e falando disso de calma e misturado com a garra de São Jorge. Bom, a última carta e aí a gente dá o panorama final, tá, pessoal? A Rainha de Copas. A Rainha de Copas está aqui novamente com uma taça na mão, o Corinthians saindo com muitas copas. E veja aqui, o Tite ele está dividido por duas taças. Aqui a Temperança também tentando equilibrar. E aqui é o único dos quatro que sai com uma taça na mão, pessoal. Os melhores jogos saíram para Corinthians e São Paulo. Essa aqui seria a Rainha de Copas, é como se fosse uma mulher com muito sentimento, uma figura feminina, que no caso é a torcida. Uma figura feminina que reina, já com a coroa, com uma taça na mão, seria um título na base da torcida. Eu indicaria aí, dá para cravar, pessoal, por essas cartas de tarô, o Corinthians é o grande favorito ao título paulista, numa possível final, mais provavelmente contra o São Paulo. O Santos tem muito pouca chance, pelo que já saiu nas cartas, de chegar nessa final do Campeonato Paulista. Então eu cravo aqui essa taça na mão, ó, já não está mais dividida. É justamente na última carta que sai uma taça só, ao contrário do que aconteceu nas outras. Então essa é a taça na mão da torcida, tá, pessoal? Na mão ali do elenco, do Tite. O Corinthians indica, é todo um jogo muito bem delineado, aqui muito bem detalhado. Indica o Corinthians com uma possível taça na mão. Timão, portanto, pelo menos o que indica o tarô, seria o campeão paulista de 2012, pessoal. Tá aí então, uma possível final entre Corinthians e São Paulo, com mais chances do Corinthians ser campeão. Depois você pode cobrar a gente vai voltar a jogar o tarô aí ainda antes da decisão. Mas, por enquanto, o Corinthians, por meio da magia do tarô, é o grande favorito ao título do Campeonato Paulista. E você conferiu tudo aqui na Jovem Pan Online.